Olá, tudo bem? Chegando para conversar sobre a 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Estamos em outubro, daqui a pouco novembro, e no início de dezembro saberemos quem é o campeão brasileiro de 2019. Vamos começar um bate-bola aqui sobre os 10 jogos do fim de semana, começando por Goiás e CSA. Quero destacar o duelo entre dois centroavantes das antigas, dos dois times, o Rafael Moura, o He-Man, e o Alexandro, com passagem por Vasco, Flamengo, Internacional e outros clubes aí que você lembrar. Alexandro e Rafael Moura, uma das atrações desse jogo, abrindo a rodada do fim de semana. Fluminense e Bahia, eu destaquei aqui no vídeo passado, que nós temos 2 treinadores negros na Série A. Isso é raridade, esse preconceito com os treinadores no futebol brasileiro. Para você ter uma ideia, dos 40 técnicos das séries A e B, apenas 2 são negros. O Marcão, que acaba de ser efetivado pelo Fluminense, no lugar do Oswaldo de Oliveira, que foi demitido, e o Roger Machado, que faz um belíssimo trabalho no Bahia. E esses 2 treinadores vão se enfrentar nesse fim de semana. 2 propostas de jogo totalmente diferentes. O Roger Machado fazendo uma temporada extraordinária. Eu acho até que não permanecerá no Bahia na próxima temporada. Isso é assunto para daqui a pouco, quando nós falarmos do Internacional, que é um dos interessados nele. Palmeiras e Botafogo, um duelo no Allianz Parque, um Palmeiras pressionado, depois de perder para o Santos. Então, o Mano Menezes estudando mudanças no time, para ver se dá uma chacoalhada no elenco, e vai enfrentar um Botafogo, talvez comandado pelo Bruno Lazzaroni, filho do Sebastião Lazzaroni, técnico da Seleção Brasileira na Copa de 90, ou pelo Alberto Valentim, que está de volta ao Botafogo depois de levar o clube ao título carioca de 2018. Alberto Valentim fechou com o Botafogo, ainda não se sabe se ele vai comandar o time lá de baixo, ainda vai acompanhar o time do Botafogo lá em cima das tribunas. Inter e Santos no domingo. O Internacional demitiu o técnico Odair Hellmann e será comandado pelo interino Ricardo Cobaltini. O Ricardo Cobaltini levou o Internacional à final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes contra o Grêmio. O time, ele comandava aí o Inter B, se assim podemos dizer, e será o técnico responsável por escalar o time contra o Santos de Jorge Sampaoli, vice-líder do Campeonato Brasileiro. O líder é Jorge Jesus, o português, o vice-líder, o argentino Jorge Sampaoli, treinador do Santos. Vasco e Fortaleza, tem uma curiosidade bem bacana. O técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, quando era goleiro, foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira por Vanderlei Luxemburgo. Foi o técnico que levou Rogério Ceni pela primeira vez para a seleção brasileira. E aí eles vão se enfrentar, esse jogo em São Januário, Vasco e Fortaleza. Atlético Paranaense e Flamengo, um duelo interessante pelo seguinte motivo: poucos treinadores tiraram pontos do Jorge Jesus neste ano. Um deles foi Thiago Nunes. Eles se enfrentaram na Copa do Brasil em partidas de ida e volta, 2 empates por 1-1, e o Thiago Nunes foi o responsável, o protagonista, pelo primeiro fracasso do Jorge Jesus à frente do Flamengo. Arrancou empate no Maracanã, eliminou o Flamengo nos pênaltis nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, sim, um duelo muito perigoso para o Flamengo, que vai enfrentar o Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. É sempre uma tormenta, é sempre um jogo de más lembranças para a torcida rubro-negra. No ano passado, por exemplo, o Flamengo tomou 3-0 do Atlético Paranaense logo no primeiro tempo, e aí não teve jeito de resolver a partida. Além do Thiago Nunes, eu estava pesquisando aqui, o Fernando Diniz e o Roger Machado e também o Fábio Carille tiraram pontos do Jorge Jesus. O Fernando Diniz não, eu estou equivocado, mas o Fábio Carille conseguiu um empate à frente do Corinthians, o Roger Machado conseguiu também tirar ponto, o Bahia ganhou do Flamengo lá na Arena Fonte Nova, e o Fernando Diniz, sim, Fernando Diniz tirou ponto do Jorge Jesus, do Flamengo do Jorge Jesus, à frente do São Paulo, aquele empate por 0-0 no Maracanã. Ceará e Avaí é um outro jogo de domingo, Adilson Batista comandando o time do Ceará e o Avaí sem treinador. Esse é o futebol brasileiro. O Alberto Valentim deixou o Avaí para assumir o Botafogo, e o Avaí será comandado por um técnico interino. É a dança das cadeiras interminável no Campeonato Brasileiro. São Paulo e Corinthians, o clássico do fim de semana, o clássico paulista no Morumbi. E
Um destaque, né, desse jogo é sempre o Alexandre Pato. O Alexandre Pato, que é adorado pela torcida do Corinthians. Ele perdeu aquele pênalti na Copa do Brasil de 2013 contra o Grêmio, e aí foi o fim da era Alexandre Pato no timão. Agora, ele jogando pelo São Paulo, vai ter pela frente o time do Corinthians, em casa, com apoio da torcida, torcida única, inclusive, né? A torcida do Corinthians não pode ir lá no Morumbi, pela lei de São Paulo, né? Os times jogam com torcida única. Então, vamos ver como vai se comportar Alexandre Pato contra o ex-time. O ex-time que adora Alexandre Pato desde aquele jogo, aquele episódio contra o Grêmio. Chapecoense e Cruzeiro. Eu quero destacar aqui o Fred. O Fred tem apenas 4 gols neste Campeonato Brasileiro. O Fred, que já foi artilheiro mais de uma vez do Campeonato Brasileiro, tem apenas 4 gols. É surpreendente o desempenho do Fred nesse Campeonato Brasileiro, um reflexo do que é a campanha do Cruzeiro, que está atolado ali na zona de rebaixamento e lutando, sim, para não cair pela primeira vez para a segunda divisão. Para terminar, Atlético Mineiro e Grêmio. A torcida do Flamengo precisa ficar atenta ao Pedro Jeromel. O zagueiro está de volta para liderar, para comandar a defesa do Grêmio na partida de volta da semifinal da Libertadores. O Jeromel é uma peça importantíssima para esse jogo entre Flamengo e Grêmio e, voltando de contusão, vai ganhando ritmo de jogo. Vai ter mais uma oportunidade agora num jogo bacana contra o Atlético Mineiro de retomar a força física para enfrentar o Flamengo no jogão do dia 23 pela Libertadores. Tá bom? Então esse foi o nosso bate-bola desse fim de semana sobre os 10 jogos da 25ª rodada. Um forte abraço, toco e me voe.